Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje finalmente eu vou começar a falar aqui sobre os pilares do pensamento computacional. São quatro no total, hoje eu vou falar do primeiro. O primeiro pilar do pensamento computacional é a decomposição. E o que é a decomposição? De forma bem direta e simplificada, eu vou explicar a decomposição da seguinte forma: decomposição é a capacidade de transformar um problema grande em vários problemas pequenos. Então você vai pegar um problema grande, vai quebrar ele em várias etapas menores que você vai resolvendo aos pouquinhos até completar o problema maior. Então essa ideia de decomposição ela é utilizada de fato, ela é muito utilizada na tecnologia. Gestão de projetos também utiliza muito hoje, para quem aí já é adulto, de repente já está na faculdade ou no mercado de trabalho, já deve ter ouvido falar de metodologias ágeis. E elas utilizam muito esse conceito de decomposição, de pegar um processo, algo ali que está sendo desenvolvido, um projeto, e dividir ele em etapas, e essas etapas serem desenvolvidas ali por equipes, enfim, separadas e complementares, então cada um vai fazendo um pedacinho ali até completar o todo. Então a decomposição ela é muito importante para a vida mesmo das pessoas. É algo que cada vez mais vai ser cobrado, esse conhecimento, essa capacidade, na verdade, das pessoas de saberem decompor um grande problema. Então, caso ainda não tenha ficado muito fácil de entender o que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo aqui do churrasco. Imagina o seguinte, imagina que a gente está finalmente em 2022, acabou a pandemia, todo mundo vacinado, você está em casa com a sua família, está ali parado, seu aniversário está chegando, te dá um estalo ali, você fala, mano, quer saber de uma coisa? Faz 2 anos que eu não comemoro meu aniversário. Esse ano não vou deixar passar. Eu vou compensar esses últimos 2 anos. Vou fazer um churrascão aqui no final de semana. Vou começar na sexta-feira à noite. Vou parar só no domingo à noite. Ninguém dorme. Vamos arrebentar. Vou chamar geral e é nóis. E você resolve convidar as pessoas. Então você liga para amigo, para parente, e o pessoal também empolgadão, faz tempo que ninguém vai no churrasco, a carne tá cara, né? Então tá todo mundo também ali na fissura. Todo mundo fecha. Não, vou ser. Todo mundo te dá certeza e tal. Daí legal, você convidou todo mundo. Assim que você termina de convidar, você para pensar ali e lembra que você nunca fez um churrasco na sua vida. Daí você pensa, puta merda, e agora? Como que se faz um churrasco? Né? Ainda mais para tanta gente, eu não faço a mínima ideia. Então, se você for tentar resolver tudo isso sozinho, se você for tentar pesquisar como que se faz um churrasco, se você for comprar as coisas para o churrasco, enfim, você vai ficar mega confuso, porque é muita coisa para decidir qual carne comprar, qual quantidade de carne, se além de carne vai ter outras coisas, onde vai ser a festa, o que mais precisa, carvão, churrasqueira, se a churrasqueira, a quantidade de carvão que precisa, se o tamanho da churrasqueira é suficiente ali para o galerão que você convidou. Tudo isso você vai ter que pensar e tomar uma decisão. Imagina se você for pensar tudo isso ao mesmo tempo. Se você for pensar, putz, onde eu vou fazer, tal, eu tenho churrasqueira, eu não tenho, aqui em casa cabe ou não cabe, putz, tá, já cheguei a uma conclusão aqui, deixa eu correr ali no mercado, vou chegar lá, vou perguntar pro açougueiro qual carne ali ele me recomenda, já compro alguns quilos. Então, para você organizar melhor esse processo, então como você poderia aplicar a decomposição nesse exemplo? Então vamos lá, primeiro ponto, decomposição é dividir o problema maior em pequenos problemas. Então qual que é o problema maior aqui? Você vai ter que fazer um churrasco. Esse é o grande objetivo. Então quais são os pequenos problemas ali que você pode decompor esse problema maior? Você tem que definir se o espaço que você tem é suficiente para essa festa ou não, se não for, onde você vai fazer essa festa. Você tem que definir quais carnes comprar, porque você não sabe isso, então você vai ter que descobrir quais são as carnes que você precisa, a quantidade de carne, se vai comprar outras coisas além de carne. Após isso, você tem que ir comprar essas carnes, né, pesquisar preço, comprar, para finalmente você fazer o churrasco. Você pode, ao invés de pensar tudo de uma vez, ir pensando uma etapa por vez. Resolvendo esse problema de forma decomposta, em etapas,
a gente pode pensar o seguinte: primeiro, eu tenho que saber quantas pessoas vão participar da festa. Então, eu vou fazer uma relação com todo mundo que eu convidei que falou sim, eu vou, e montar um controle disso. Então, agora eu já sei quantas pessoas vai ter. Depois que você tiver isso, você vai avaliar o seu espaço. Ah, será que aqui em casa cabe? Ou será que não? Será que eu vou precisar de um salão, de uma chácara? Então, você vai fazer essa avaliação. Após você concluir isso, você vai verificar a questão da carne. Você vai fazer uma pesquisa para saber quais carnes que são utilizadas no churrasco, o que mais é utilizado além de carne, um pão de alho, um queijo coalho, legumes, enfim. Você vai fazer todo esse levantamento e, além disso, você vai verificar também a quantidade. Qual que é a quantidade recomendada de carne para comprar para o churrasco por pessoa? Então, você sabe a quantidade de pessoas, você vai calcular 300 gramas de carne por pessoa. Então, você vai fazer, eu convidei quantas? 500 pessoas? 500 vezes 300 gramas de carne. Então, você vai fazer esse cálculo para saber quanto de carne você vai comprar e depois de saber a quantidade total de carne, você vai dividir pelos tipos de carne. Ah, linguiça, frango, pomba. Então, você resolveu mais uma parte do processo. Ah, para assar isso, quanto que eu vou precisar de carvão? Então, você vai fazer o cálculo também. Ah, quantos quilos de carne, sei lá, um saco de carne passa. Então, você vai ter que pesquisar isso também para você comprar uma quantidade ali adequada de pacotes de carvão. Definiu isso, você vai comprar, você vai ir atrás de preço, enfim, vai verificar e vai comprar. Finalmente você estará pronto para o churrasco, para o grande dia, para o grande final de semana, aliás. A decomposição traz ainda uma outra vantagem. Eu não falei no início lá da historinha que você estava com a sua família? Então, a decomposição te permite também dividir o problema entre as pessoas. Você não precisa resolver sozinho. Ao decompor, a melhor parte é essa. Você não precisa resolver todo o problema sozinho. Você pode dividir entre a sua equipe. Isso já falando, por exemplo, numa empresa. Então, ao invés de uma única pessoa fazer todo o projeto, desenvolver tudo sozinha, ela pode dividir essas etapas entre as demais pessoas. Então, no caso aí da historinha do churrasco, você pode dividir. Então, depois que você já levantou a quantidade de convidados que você tem, você pode dividir. Você pode definir que, ó, eu vou então verificar aqui o espaço, a churrasqueira, vou ver se cabe, se dá para fazer aqui em casa, se eu vou precisar de um outro espaço. Enquanto isso, eu vou pedir para os meus dois filhos, para verificar, eles que manjam mais de internet, eles vão olhar lá, vão pesquisar quais carnes que geralmente são utilizadas no churrasco, a quantidade por pessoa, vão fazer uma relação dessas carnes, da quantidade que precisa, e vai entregar para o meu marido ou para minha esposa. E daí o meu marido ou esposa vai pegar essa relação e vai no mercado, nos açougues, fazer um levantamento dos preços nesses locais para já deixar no esquema ali qual que é melhor para comprar e se tiver um preço legal, ele ou ela mesmo já compra e já finaliza esse processo. Ou seja, você pulou etapas. Isso, inclusive, é algo que vem também da tecnologia chamado paralelismo. Que ao invés de você realizar ali um processo grande em etapas sequenciais, então etapa 1, etapa 2, etapa 3, você faz de uma forma que você consegue fazer a etapa 1, 2 e 3 ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então você ganha tempo. Ao invés de você ter todo o trabalho de fazer ali o levantamento de uma parte, para depois ter todo o trabalho de fazer a outra parte, enquanto você faz uma, outras pessoas estão fazendo as outras partes. Então você conclui bem mais rápido. E isso, essa ideia de decomposição, ela é muito útil em várias partes da vida. Isso vai acompanhar, como eu disse, o pensamento computacional vai ser uma disciplina agora para os alunos do ensino fundamental, acredito que ensino médio também. É algo que vai ser importante para os alunos e para os adultos que eles se tornarão, porque permite a pessoa aplicar isso a várias coisas da vida. Então, por exemplo, um aluno de ensino fundamental que está se preparando para uma prova da ETEC, precisa estudar, sei lá, história, por exemplo. Ah, vai cair história. Então, sabe que vai cair a história do Brasil ali imperialista, da época do descobrimento até a ditadura militar. Tem coisa pra caramba, se for parar para pensar, vai desde o período imperialista, república, né, a primeira república,
vai pegar ali período café com leite, vai pegar a era ali de Getúlio Vargas, Estado Novo, enfim, vai pegar várias fases ali da história do Brasil. Imagina se esse aluno resolve pegar um livro ali e estudar isso em um único dia. Esse aluno vai ficar louco, é muito conhecimento para obter de uma única vez, uma única leitura. Vai ficar cansativo, ele não vai conseguir, em certo, ainda que goste muito de história, mas vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais reter o conhecimento. Então é bem mais fácil ele dividir, ó, então eu vou estudar uma parte aqui do período imperialista, depois eu vou estudar a segunda parte do período imperialista, depois eu vou estudar ali Brasil República, né, a Primeira República, ali velha, República Velha, depois eu vou estudar, enfim, vai definindo etapas, fica mais fácil para entender. Então isso serve para um aluno que vai prestar um vestibulinho, serve para o aluno de ensino médio que vai prestar um vestibular, serve para o universitário que vai ter que fazer uma monografia. Ao invés de fazer a monografia de uma vez, ali que deixa as pessoas loucas, divide etapas. Então, primeiro eu vou definir qual é o problema, depois eu vou começar a ler sobre materiais sobre esse problema, vou começar a fazer anotações sobre esse problema, já vou deixar ali separadas as anotações, a citação já feitinha, de quem é, já vou montar a referência do livro ali que eu li. Então você já tem várias etapas que depois é só você montar. Você não vai passar aquele desespero de, nossa, o que eu vou escrever, o que eu vou fazer, é muita coisa para ler. Não, você foi fazendo de uma forma organizada que você conseguiu, por etapas, montar ali um projeto final, um TCC, uma monografia de boa. Como eu já disse, né, no caso de projetos, isso é usado também, decomposição também é utilizada no dia a dia, no mercado de trabalho. Às vezes você tem um projeto grande ali para entregar, só que você não vai desenvolver sozinho, você vai desenvolver com uma equipe. Então, para que seja possível a equipe trabalhar e um ajudar o outro, tem que decompor. Então, o que a gente quer? Digamos, a criação de um site, vamos criar um portal. Então, cada um vai ficar responsável por uma parte. De repente, vamos fazer um site, um portal de notícia. Então, primeiro, qual o tamanho da equipe? Sei lá, digamos 4 pessoas. Então, vamos fazer o seguinte, uma pessoa vai ficar responsável por fazer o menu, a parte superior ali do site. Ela vai fazer isso, ela vai pensar ali quais vai ser as opções no menu, como que vai ser, qual que vai ser o layout, né, ali o formato do menu. Outra pessoa vai pensar no rodapé, o que vai ter no rodapé, como vai ser o formato, as cores, tudo mais. Outra pessoa vai pensar no menu lateral. Vai ter um menu na lateral ali e vai pensar o que tem. A outra pessoa vai pensar ali na parte do display, né, onde tem a parte principal do site, ali, que é o retângulo maior, que é onde vão aparecer, onde a pessoa vai de fato ler as notícias, ver os vídeos e tudo mais. Então, cada um vai ficar responsável por pensar uma parte do site. E no final vai ter um site completo, com todas as suas partes desenvolvidas. Então, é disso que se trata a decomposição, tá, gente? Esse conceito, embora ele seja simples, talvez um dos mais, se não for o mais simples do pensamento computacional, é um dos, mas ele é muito importante e ele é um dos que mais é usado no dia a dia, ainda que a pessoa não saiba que está praticando a decomposição, mas é bom ela saber que existe esse conceito e como ele é pensado, porque assim ela acaba, mesmo que sem perceber, ela acaba aplicando com mais frequência a decomposição em tudo que ela vai desenvolver. Isso facilita muito a vida dessa pessoa. Então por hoje é isso, pessoal. Peço aí que curta se tiver gostado do vídeo, para ajudar também. E se inscreva. Logo eu vou fazer vídeos sobre os demais pilares do pensamento computacional. Valeu!